Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Papo de Investidor. O nosso tema de hoje será criptomoedas. Nada melhor do que conversar com um especialista no assunto, Miguel. Miguel, o que te levou a entrar nesse mercado das criptomoedas e por que você decidiu escrever um livro sobre isso? Antes de mais, Adriano, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui Eu que hoje agradeço. juntos, né? Obrigado a todos por estarem nos assistindo. E como todos sabem, eu comecei minha carreira no mercado imobiliário em meados de 2001, né? E quando foi em 2016, eu comecei a olhar atentamente para outros ativos financeiros, né? Nomeadamente a criptomoeda, que foi quando eu comecei a dar os primeiros passos nesse mercado. Então, exatamente nessa época, eu comecei a entender que a criptomoeda, especificamente o Bitcoin, né, não era um ativo especulativo, e sim uma revolução financeira, principalmente por estar assente numa tecnologia inovadora, que é a blockchain. A minha ideia de escrever esse livro surgiu da necessidade de democratizar o conhecimento ao público, né? A minha ideia é ajudar, né, tornar acessível, né, e passar um conhecimento inicial, um conhecimento básico, né, Sim. para que todos, né, desde o mais novo ao mais velho, desde o iniciante até o mais Sim. experiente, possa adquirir conhecimentos, certo? Focando muito no conhecimento básico, na segurança e alguma parte mais técnica. Então, Adriano, esse realmente foi o motivo que me levou a escrever esse livro, para que qualquer pessoa possa dar os primeiros passos com segurança. E puxando esse gancho, eu falo exatamente isso aí no capítulo 1, Uma Nova Era Financeira. Certo, Miguel. A gente sabe que o Bitcoin é um assunto em alta já faz uns anos, né? Você acha que o Bitcoin ainda é um bom investimento para entrar? Ou será que já está tarde demais? Olha, Adriana, o meu ponto de vista, nunca é tarde demais para entrar no Bitcoin, certo? Porque o Bitcoin hoje, querendo ou não, já faz parte das nossas vidas, cada vez mais Sim. pessoas estão aderindo, né? No mundo todo. Inclusive aqui no Brasil tem uma curiosidade, uma cidade chamada Rolante, que a maioria dos estabelecimentos já recebe pagamentos em Bitcoin, tá? Isso cada vez mais está acontecendo. Fica onde essa cidade? Fica no sul do país. Então, cada vez mais está presente, né? E ao contrário das moedas fiduciárias, né, as moedas tradicionais como o real, o dólar, o euro, o Bitcoin está limitado a 21 milhões de unidades, certo? O que lhe garante a escassez e a valorização. Por quê? Quanto mais pessoas aderem à utilização dessa moeda, que ela acaba sendo uma moeda, né? Igual ao real, igual ao euro, certo? Então, quantas mais pessoas aderem, né, mais procura tem, mais ela vai se valorizar, tá? Isso aqui é o normal do mercado, né? Oferta e demanda. E o Bitcoin também já provou ser uma reserva de valor, tá? Chamado ouro digital. Vários países hoje já utilizam o Bitcoin como reserva, igual utilizam o ouro, né? O ouro desde sempre foi uma reserva para garantir a moeda papel. Então, o Bitcoin hoje cada vez mais está se tornando um ativo, como eu falei, um ativo de valor, né? Sim. Países como os Estados Unidos, a China, El Salvador já tem reservas estratégicas de Bitcoin nesse sentido, certo? Então, Adriana, respondendo de novo à sua pergunta, sim, vale a pena investir, sempre valerá a pena, porque sempre será um bom investimento. Sim, Miguel, eu tenho recebido muitas dúvidas, pois muita gente tem medo da volatilidade no mercado. Como que lida com isso? Sim, Adriana, ótima pergunta. A volatilidade, ela faz parte do negócio, né? E o que é importante, por isso que eu friso, por isso o motivo de eu ter escrevido esse livro, né? Passar conhecimento. Então é necessário que o investidor, primeiro, antes de começar a investir, se imuna de conhecimento, porque o que diferencia um investidor amador de um profissional, né, é o conhecimento associado à estratégia e à mentalidade. Estratégias como o DCA, que é o Dollar Cost Average, né, basicamente o que eu que sou investidor de longo prazo, eu vou adquirir a minha cripto todos os dias, né? O exemplo do Bitcoin, todo dia eu estou adquirindo um pouquinho de Bitcoin, um percentual dos meus ganhos, todo dia eu vou investir. Se não for todo dia, em períodos razoáveis, de forma que eu consiga atingir um preço médio. Então, se eu comprei o ativo um pouquinho mais alto e amanhã com um pouquinho mais baixo, então eu vou tendo um valor médio
que vai combater as oscilações, certo? Então a volatilidade já não me vai assustar nem prejudicar tanto. Sim. Você aconselha assim alguma porcentagem, um mínimo, referente Não, aos ganhos? isso aí depende de cada investidor. Eu sou um investidor um pouco mais conservador. Eu direciono, no meu caso, 5% de todos os meus ganhos pessoais, certo? Ok, sim. Pessoais. Da empresa, a gente não investe em Bitcoin, os ativos da empresa, o dia da empresa. Sim, claro, né? Mas a minha renda pessoal, eu invisto 5%. Aí depende se o investidor é mais arrojado ou mais conservador. Além disso, a volatilidade para investidores mais experientes é o que vai garantir os grandes retornos, as grandes lucratividades, né? Porque o investidor experiente, ele vai saber comprar na hora certa, na baixa, e vender na alta. Inclusive tem um capítulo no nosso e-book, né? Se não me engano é o capítulo 9, que fala exatamente sobre a psicologia do investidor, tanto para que a pessoa aprenda a desenvolver a mentalidade de investimento, certo? Sim, Miguel, ok. Agora, a pergunta assim que não quer calar, né? Que todo mundo está esperando, né? Quais são as formas mais seguras de investir em criptomoedas para iniciantes? Pois é, Adriana, segurança realmente eu diria que é o principal a aprender para quem quer começar a investir, né? E para quem realmente está no início de investimento em criptomoedas, eu recomendaria abrir uma conta numa corretora conhecida, né? Que pode gerar mais confiança, tipo a Binance ou a Coinbase, são as maiores do mundo, e a partir daí dar os primeiros passos. Onde, tendo algum conhecimento a mais, ou seja, se tornando mais experiente, eu já aconselharia migrar, né? Que é chamada autocustódia, onde a pessoa adquire um hard wallet, né? Que é como se fosse um pendrive, e esse pendrive vai guardar as suas chaves criptografadas, certo? Sim. A partir daí você não estará mais sujeito a ataques hackers nas corretoras, como tem acontecido com algumas. Então você vai estar fazendo essa autocustódia, certo? No meu livro, inclusive, a gente fala em algum capítulo sobre exatamente segurança, né? E é um dos pontos principais. Eu também recomendo para investidores iniciantes começar a investir primeiramente em criptomoedas consolidadas, como o Bitcoin e o Ethereum, antes de começar a investir em altcoins ou até em DeFi. Certo, Miguel. Então, assim, além do Bitcoin, né? Quais outras criptomoedas têm potencial de ganhos para o futuro? Sim, Adriana, como eu sempre recomendo, diversificar, certo? Então, vamos dizer, investidores mais experientes, eu aconselho igualmente a ter uma maior percentagem de Bitcoin na sua carteira, mas também poder diversificar em outras altcoins, como a Ethereum, a Solana, temos o XRP, e destinar também alguma percentagem para novos projetos, porque nos novos projetos que estão os ganhos, certo? Inclusive, nós lançamos faz pouco tempo uma nova criptomoeda, uma nova altcoin, né, que é a Valcon Coin. Inclusive a gente vai deixar aqui o link aqui escrito para quem quiser adquirir, né? E esses novos projetos que permitirão altos ganhos, tá? Mas frisando mais uma vez, certo? Para poder combater a volatilidade, né, e proteger o seu patrimônio, sempre dê um foco às mais consolidadas no mercado, certo? E uma pequena percentagem nas outras altcoins. As que estão surgindo, né? Exatamente. Ok, Miguel. Então, continuando aqui nossa conversa, a gente sabe que tem muitos golpes no mercado, né? Então, assim, como identificar oportunidades no mercado cripto sem cair em golpes? Como que a gente consegue fazer isso? Claro, Adriana. Adriana, o primeiro sinal de alerta, né? A gente sabe que tem surgido inúmeras pirâmides, né? Com promessas mirambulantes, né? De altos retornos no mercado cripto. O primeiro sinal de alerta são lucros garantidos em investimento em criptomoeda, certo? Renda fixa em criptomoeda não existe, certo? A menos que você esteja fazendo um empréstimo dessas cripto e recebendo um juro por isso, certo? Mas não é o caso. Então, o primeiro passo da alerta, sempre desconfie, retornos garantidos, sempre desconfio de altas propostas de retorno sendo fixo. Outro ponto forte a analisar antes de investir num novo projeto é saber quem está por trás desse projeto, certo? Poder estudar o white paper, né, que é exatamente onde relaciona tudo o que é proposto em cima dessa criptomoeda, qual é o problema que ela vai resolver, onde que ela vai ser usada. Então, exatamente conhecer o projeto, estudar o projeto
e se for um bom projeto com alguém de confiança por trás, aí sim, invista. Então, assim, para exemplificar melhor aqui, pode nos citar como seria um retorno razoável, né? Um retorno normal, assim. Pronto, Adriana, o mercado cripto realmente é muito volátil, então não tem como especificar. Tem momentos que ele vai estar em queda, tem momentos que ele vai estar em alta. Eu aconselho o holding, né? No caso, eu aconselho a segurar, comprar e criar uma carteira, construir uma carteira ao longo do tempo. Sim. E aconselho a não vender as suas cripto. Digamos assim, deixar lá, né? Como se fosse uma poupança, né? Exatamente. Miguel, renda passível com criptomoedas é possível? Sim, Adriana. No mundo das criptomoedas é sim possível obter renda passiva, né, usando técnicas como staking ou yield farming. No caso do staking, você bloqueia as suas criptos na blockchain e irá receber recompensas por isso. Já no yield farming, você irá basicamente ajudar a aumentar a liquidez de uma plataforma descentralizada e irá receber juros por isso. Miguel, todo mundo fala que a criptomoeda é o futuro, né? Mas como você enxerga o futuro dessas criptos nos próximos anos, né? Na sua visão? Adriana, nós estamos apenas no começo dessa revolução. A tecnologia blockchain, ela irá revolucionar setores inteiros, como o setor financeiro, o setor imobiliário. Eu vou citar aqui um exemplo, certo? Vamos imaginar aqui um shopping center, um grande shopping center. E esse grande shopping center, ele está à venda. Então, está à venda, ele está acessível para grandes investidores que têm os bancos por trás deles para fazer esse investimento. Sim. Através da tokenização, certo? Tokenização desse ativo, desse shopping, ou seja, pegar o shopping, transformar em tokens, certo? Em milhões de tokens, né? E vender esses tokens para pequenos investidores, certo? Basicamente, isso aqui está democratizando o investimento, permitindo a pequenos investidores ter acesso a grandes empreendimentos, certo? E que grandes empreendimentos se possam financiar com pequenos investidores de uma maneira rápida. Basicamente como fosse a bolsa de valores. Basicamente é o que é uma empresa como a Microsoft, né? Que é dividida em ações. Essas ações são vendidas para a injeção de capital. Outro exemplo que eu posso citar, né? Algo que eu li recentemente, né? O empresário Ike Batista, ele criou o seu próprio token, né? E, se eu não me engano, o nome do token é Ike. E através desse token, ele pretende levantar um grande recurso para investir na Supercana, né? Supercana é o negócio que ele está lançando. Então, através realmente da blockchain, né? Da tokenização, ele irá conseguir levantar esse recurso para o seu negócio. Então, como você observa, cada vez mais, né? O blockchain e as criptos, né, estão presentes nas nossas vidas. Certo, é realmente o futuro, né? A tokenização. Exatamente. Certo, Miguel. A gente sabe aqui, que a gente já conversou, que você lançou um livro, né? Qual a principal mensagem que você quer passar com esse livro? Sim, Adriana. O meu objetivo em ter escrito este livro foi democratizar, né, conhecimento para que cada vez mais pessoas possam aprender e possam iniciar sua jornada neste mercado promissor. Então, Miguel, para quem está nos assistindo, onde é que as pessoas podem encontrar o seu livro para iniciar nessa jornada do mundo cripto? Sim, Adriana, respondendo a sua pergunta, né, ao pessoal que está nos assistindo hoje, você poderá obter o nosso livro, né? O nosso livro está apenas no formato e-book, né? E você pode estar adquirindo ele nas principais plataformas de venda online, né? Como a Amazon, a Google Livros, a Apple. E também poderá estar adquirindo diretamente no nosso site, né, que vamos deixar aqui escrito tanto no vídeo quanto na legenda, que é www.miguelfernandes.com.br. Já acesse nosso site e venha fazer parte do mundo de investimentos cripto. Pronto, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast Papo de Investidor. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Aproveita, já curta, comenta aqui no nosso vídeo e compartilhe com aquele seu amigo investidor. Aproveitando para deixar aqui também as nossas redes sociais no Instagram, a minha é Miguel Fernandes X e no TikTok é Miguel Fernandes XT. E a minha é Adriana TM Guerreiro. Forte abraço a todos e bons investimentos. Obrigada, pessoal. Até mais.